O que é a globalização no mundo da moda e como isso afeta a nossa moda nos dias de hoje? Neste vídeo eu vou te explicar como desde o princípio a moda vem sendo mudada e tendo se modificado ao passar dos anos. Então fica até o final desse vídeo se você quer ficar mais inteligente e aprender mais sobre o mundo da moda. Ao começarmos a falar sobre globalização, é importante ressaltar um tema muito importante, a Revolução Industrial. Através da Revolução Industrial, a facilidade de produzir roupas em maior escala se tornou mais fácil realmente. Então, a partir daquele momento ali, onde as roupas passavam a ser fabricadas com mais facilidade, tendo mais tecidos, tendo mais formas e mão de obra para essa fabricação, onde as indústrias começam a aumentar e etc., a gente vê uma aceleração no compartilhamento de peças de roupas ao redor do mundo. Um exemplo muito grande disso é que quando antigamente, lá nos anos de 1800, por exemplo, a moda era feita apenas para aquelas pessoas da alta sociedade, ou seja, as pessoas das cortes, os reis, rainhas. Um exemplo muito grande disso, uma pessoa que é uma influenciadora, uma das it girls dessa época, é Maria Antonieta, que inclusive eu vou trazer um vídeo só falando sobre o estilo de Maria Antonieta e como isso influenciou na moda. E nessa época, as produções das rainhas, das imperatriz, né? Os estilos e as roupas delas eram feitas por alfaiates, ou seja, elas iam lá, encomendavam vestidos e roupas do jeito que elas queriam e eles faziam essas roupas especificamente para elas, feitas na maior parte das vezes à mão. Então eram feitos aqueles vestidos exuberantes, aqueles vestidos grandes, longos e etc., feitos à mão por alfaiates. E aí que entra um ponto muito importante também, que é a alta costura, que é literalmente isso que eu falei com vocês, de a pessoa encomendar uma peça especificamente. Só que até a alta costura, com a globalização, a alta costura também se revolucionou, porque hoje em dia são apresentadas peças onde as pessoas têm o direito, claro, de mudar, até porque essas peças têm um altíssimo custo. Então as pessoas têm que ter o direito, né, de mudar a cor, mudar do jeito que elas quiserem ali. Porém, hoje em dia essas peças são apresentadas. É aí que entra o prêt-à-porter. Claro que eu estou pronunciando errado, até porque é francês, eu não sei falar francês, seria algo como prêt-à-porter, então prêt-à-porter. Mas como eu não sei pronunciar especificamente, é o prêt-à-porter. Mas o prêt-à-porter, ele surge como uma forma de se vender uma roupa já pronta. Então, prêt-à-porter significa simplesmente pronto para vestir. Então, era uma coisa ali que você ia na época nas boutiques, ia até as boutiques e comprava essas roupas. Agora, voltando um pouco aqui sobre a Revolução Industrial, com a chegada da indústria têxtil, né, que foi ali a primeira revolução, onde começaram a utilizar carvão e o vapor para mover essas máquinas têxtil, né, começou realmente a Revolução Industrial, os maquinários vieram a produzir tecidos em longa escala. E tendo essa longa escala de tecidos, era necessário ter muitas peças de roupas para vender. Então é aí que começa, né, aquela coisa de quanto mais se produz, mais baixa o preço. Por quê? Porque eles precisavam vender, aquela coisa de procura e oferta. Eles tinham muitos tecidos, precisavam pagar os maquinários, então eles precisavam produzir mais para vender por um menor preço e as pessoas da baixa sociedade conseguirem comprar. Isso tudo, gente, lá no século XVIII e XIX, tá? Então, eles já tinham essa ideia de que precisavam produzir em longa escala para alcançar mais pessoas e vender. E conseguir pagar os maquinários, etc. Aí você pergunta, mas Lara, por que eles precisavam fazer isso? E
alcançar essas baixas sociedades, porque anteriormente as roupas só eram feitas para as pessoas da grande sociedade, como eu comentei da Maria Antonieta, dos reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Essas roupas, esses alfaiates, só trabalhavam para essas pessoas. Então, as pessoas da baixa sociedade tinham que produzir as suas próprias roupas com tecidos de baixa qualidade e que eram muito caros, gente. Então, as pessoas não tinham condição de comprar os tecidos. E com a Revolução Industrial, fazendo mais tecidos, tendo essa abrangência de produção, de fabricar produtos, fabricar tecidos, as pessoas, as pessoas da baixa sociedade tiveram mais acesso para comprar esses tecidos, porque os tecidos eram vendidos por preço baixo para terem mais alcance de venda. Ainda nesse primeiro momento da globalização da moda, a gente entra no século XX. Com a entrada do século XX, vem o início do prêt-à-porter, que o pronto para vestir, onde o varejo da moda que conhecemos hoje. Então, o varejo que nós conhecemos hoje de ir até as lojas, escolher roupas e comprar, ou então a internet, que nós também iremos comentar nesse vídeo sobre esse uso da internet e a globalização nesse ponto. É também junto ao prêt-à-porter que surge o início dos padrões de tamanho, ou seja, P, M, G e etc. Porque anteriormente as pessoas iam lá e faziam roupas de acordo com o seu corpo. Então os alfaiates mediam, viam lá os tamanhos e faziam a peça ali quase que na hora para essas pessoas, né? E aí, com o início do prêt-à-porter no século XX, se inicia essa fase de já oferecer o que você tinha pronto. Nos anos 80, com o avanço da tecnologia, as pessoas começam a comprar de outros lugares, porque abre-se mais lojas, mais boutiques, no caso que era o nome antigamente, abrem mais dessas lojas e as pessoas têm mais oportunidade de compra. Então, com isso também, nos anos 80, foi o ápice da tecnologia, que foi o ápice da globalização, onde a indústria da moda atingiu o mundo inteiro, gente. Então aí a moda deixava de ser uma coisa centralizada em um certo local, principalmente aonde? Na Europa, e começava a atingir o mundo inteiro. Hoje em dia, a demanda é que cada vez mais o preço caia, aumentando a mão de obra em países mais baixo desenvolvidos, aumentando a poluição e os problemas das fast fashions.